Sejam bem-vindos a mais um programa Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Gisele Bortoleto e hoje, excepcionalmente, o nosso programa está sendo feito na quinta-feira. O programa Bem-Estar ao vivo pelo Facebook acontece sempre às sextas-feiras, mas amanhã tem Jogo do Brasil e a gente quer que você fique aí na sua casa torcendo. Hoje, o nosso tema é Seja o Autor da Sua Vida. Aliás, quem é que está no controle da sua vida? Você pode achar a pergunta um pouco estranha, mas por incrível que pareça, a maioria das pessoas não assume o controle da própria vida e está sempre esperando algo externo para que a mudança aconteça e isso lhe ajude a realizar os seus sonhos. A repórter Juliana Ribeiro está aqui com a gente. Ju, tudo bem? Quem são as nossas convidadas que vão dar uma forcinha para ensinar as pessoas a assumirem o controle da vida delas? As nossas convidadas são a coach executiva Regiane Martins, a psicóloga, sexóloga e professora da Unip, Mônica Soares. Vocês que estão nos assistindo, mande suas perguntas, curta, compartilhe, comente essa transmissão. Eu queria começar o programa perguntando para vocês, por que tanta gente aceita ser figurante da própria vida? Eu acho que é um pouco do medo da responsabilidade, né? De maneira geral. Sartre, né, que é um filósofo aí muito querido e né, dos tempos aí mais recentes, já dizia que muitas vezes não sabemos o que fazemos, mas somos responsáveis pelaquilo que somos. Então, muitas vezes a gente toma atitudes que a gente não tem muita consciência, não tem uma plena consciência daquilo que fazemos. Sim, somos influenciados pelo meio, influenciados pelas pessoas, pelas redes sociais, né, que hoje não dá para não falar delas. Mas, de maneira geral, nós temos muito medo de assumir a responsabilidade pelo que fazemos. Então, muitas vezes é mais fácil, né, colocar a decisão, colocar a escolha na mão do outro, para depois não ter que assumir essa responsabilidade. Então, fiz isso porque meu marido queria, fiz isso pelos meus filhos, então fica naquele relacionamento que já acabou, mas eu não posso me separar por conta dos meus filhos, né? Eu escolhi essa profissão errada para agradar os meus pais, e, enfim, N situações aí que eu acho que todos já viram nas suas famílias, né? Que na verdade é o quê? Simplesmente o medo de assumir essa responsabilidade, talvez por uma escolha equivocada. Sabe que eu também penso sobre isso, eu concordo com o que você fala, mas eu vejo que muitas pessoas nem têm essa consciência, sabe, que elas não são as protagonistas da sua própria vida. Muitos, até por conta do automático, por conta dessa vida louca que a gente leva, essa correria toda tão grande, não se para pensar se eu realmente estou levando a vida que eu desejo, que eu escolhi, ou se eu estou simplesmente me deixando levar pelas demandas, né? Se eu estou simplesmente caminhando aí à deriva e dependendo da onda que vem eu vou, né? Eu vejo também muito disso, né? Nos meus atendimentos, enfim. Então que as pessoas, infelizmente, né? Não têm parado para se auto-observar nesse sentido. Meninas, comumente as nossas origens, elas determinam o nosso futuro. A gente aprende algumas coisas e segue mais ou menos um roteiro, um script, já que nós estamos falando em autoria da vida. Até aí é normal você repetir esse comportamento, mas por que já na idade adulta, quando você tem condição de confrontar tudo isso, você continua repetindo esse modelo e seguindo o script que alguém montou para você? Bom, eu vejo que o que acontece é que, com base na nossa educação, com base na nossa história e experiências anteriores, a gente vai adquirindo algumas crenças, né? E elas se tornam verdades praticamente absolutas para a gente. Então, eu não questiono se aquilo de fato é bom para mim ou se eu simplesmente vou seguindo mais uma vez, né? Então, é justamente porque ela falta consciência. Não tem clareza do que ela quer, não tem clareza realmente da sua essência, né? Eu vejo que é por aí. Existem inúmeros fatores que influenciam no nosso comportamento final, né? Desde, como você disse, né, a história familiar, a história de vida, a cultura na qual eu estou inserida, né? Então, se eu moro no Brasil, é diferente de quem mora na Europa, e mesmo no Brasil, quem mora em Rio Preto e quem mora na capital,
vai ter um comportamento bastante diferente, né? E mesmo na mesma cidade, vamos pensar, né? Pessoas que moram em Rio Preto, né? Quem mora numa região X de Rio Preto vai ter o mesmo comportamento de quem mora na região Y, né? Então todos esses contextos influenciam, e a nossa própria vivência pessoal. Se a gente pegar aí irmãos gêmeos, né? Apesar de serem gêmeos, acabam tendo vivências particulares. A gente conhece gêmeos que um é tímido e o outro é extremamente extrovertido. Então existem, né, Freud dizia que nós não somos senhor dentro da nossa própria casa. Então existem fatores aí, talvez até mesmo inconsciente. Então eu senti que a vida toda, por exemplo, sou um filho preterido. Meu pai gosta mais do meu irmão, né? Se isso é verdade ou não, não vem ao caso, né? Mas eu me senti assim. E aí eu passo a vida toda querendo ser mais que os outros no meu trabalho, né? Para que eu possa agradar esse pai imaginário, esse pai simbólico. Então nós temos muitas vezes esse tipo de comportamento, nós não sabemos exatamente o que norteia, né? E isso, como é que então eu vou saber, né? Como é que eu faço para saber, né? Como, né, a Regiane falou, né, a questão da conscientização. Realmente um trabalho de autoconhecimento é a única possibilidade. Vamos para a internet, já tem gente mandando pergunta. A Cida Restani tá dando um olá por aqui. E a Rosângela Borges, ela tá fazendo um comentário, até que ela gostaria que vocês colocassem alguma posição para ela, né? Sempre fui a boazinha, obediente e acertei ser o que os meus pais queriam, a mais queridinha. Isso é bom, isso é ruim? Bom, que ela aceitou o que os pais queriam, né? Será que era o que ela queria mesmo? Se você fez isso de uma maneira consciente, né? Por exemplo, gosto de agradar as pessoas, isso me faz bem, eu sou assim. Não tem nada de errado, na verdade, né? A gente tende a julgar muito também essas questões. Fiz tal coisa para agradar o meu filho. Mas se você fez isso consciente, sabendo disso, ok, né? O grande problema é quando você faz isso e você se desagrada. Aí não, né? Aí não é bacana, né? Sou boazinha para os olhos do meu pai, mas sou má comigo. Aí, né? Eu sou boa com o outro, mas estou sendo malvadinha comigo. Aí não, né? Então a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio tão difícil, né? De ser boa para a comunidade, porque também você ser bom para você e mal com todos, esse é o fundamento, é o princípio do funcionamento de um psicopata. Não é bom também. Também não é bom. Oi, Ju, eu quero dar um oi para um pessoal que de repente você não está aparecendo aí, para você que tá assistindo. A Vera Márcia Paráboli Milanese está assistindo aqui com a gente. A Andréia Souza, o Ricardo Fernandes. Oi para vocês que estão em casa acompanhando com a gente. E agora nós temos a parte de modismo das redes sociais. O comportamento das pessoas mudaram para poder viver ali, naquele ambiente, para se encaixar nos moldes que estão sendo ditados pelas redes sociais, elas acabam piorando essa situação de não ser o protagonista da própria vida? Como é que vocês olham para as redes sociais? Eu enxergo que as redes sociais têm um impacto num geral na vida da gente hoje, não tem como negar, né? Isso já é um fato, nem é mais um julgamento, né? Com base no protagonismo da própria vida também. Por quê? Porque existe hoje uma imagem perfeita nas redes sociais que todos e que vende a felicidade perfeita e que traz um mundo que muitas vezes não é um mundo que realmente a gente vive, né? E isso faz com que eu queira viver às vezes a vida do outro e deixe de viver a minha. Isso faz com que às vezes eu olhe a vida do outro como uma vida perfeita e muito melhor, o que não necessariamente quer dizer que realmente isso aconteça, né? Porque como a Mônica mesmo disse, não tem certo, não tem errado, tem a sua escolha dentro daquilo que faz sentido para você nessa história de vida. Aí você pega suas redes sociais, está todo mundo parecendo uns robozinhos, todo mundo vestido igual, são as mesmas roupas. Fica bem no seu corpo ou não fica bem no meu? Eu preciso usar a mesma coisa só porque está na moda, porque alguém está mandando eu vestir, gente? Isso é um pouco complicado, não é? É complicado e até triste, na verdade, né? Porque às vezes a gente vê que se perde a identidade, você vai perdendo a sua essência quando você quer muito se comparar ao outro, né? E a grande beleza que eu vejo do ser humano é sermos únicos e individuais, né? A questão de o ser autêntico é isso, né?
A autenticidade que faz as pessoas realmente serem tão bonitas e únicas, né? Quando a gente olha e torna uma pessoa... O que é uma pessoa que é inesquecível? É aquela pessoa que é única. E quando a gente se padroniza, a gente... né, é lógico que é importante, né, as redes sociais. Né? Eu acredito que tudo que vem, né, com a modernidade tem seus aspectos positivos. Claro. Né? Mas como aspecto negativo, realmente, né, essa cobrança excessiva, né, esses parâmetros inalcançáveis. A gente sabe que ali é uma ferramenta de marketing, é uma ferramenta de mídia, então muitas vezes vai se criar ali ideais que são propositalmente inatingíveis. Né? Para quê? Para que se venda mais. A gente sabe que existe todo um porquê, né, desse funcionamento das mídias. E as pessoas, elas não se percebem. Até porque se você vê todos os dias, né, que o bonito é usar amarelo, né, você vai passar a achar que o amarelo é o certo para se usar. Sim. Né? Realmente há uma questão aí de como se fosse uma lavagem cerebral. Então a gente precisa ter essa criticidade, né, ao olhar, né, as notícias, olhar o que a gente vê ali, verificar o quanto aquilo é real. Né? A gente vê a questão das fake news, né, que, né, são as notícias falsas se viralizando, né, comportamentos bastante agressivos, que muitas vezes você olha e fala, nossa, aquela pessoa é tão bacana no trabalho, é uma pessoa tão séria, e de repente ela está xingando na rede social, né? Então a gente vê que a influência é a influência do meio, sim. É como aquela pessoa tão bacana do seu emprego está agredindo a outra lá no post, né? Com uma coisa tão desproporcional. Então a rede social influencia, sim, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, a pergunta de $1 milhão, gente, dá para reverter isso? Ou nós vamos passar a vida inteira buscando culpados para os nossos fracassos, para as nossas insatisfações, com a própria vida, inclusive? Dá para reverter? Nossa, mas se dá, claro que dá. Né, a começar, como a Mônica mesmo falou, pelo autoconhecimento. O autoconhecimento, para mim, é a base disso, é você entender primeiro onde você está e onde você quer chegar, e aí você olha a sua essência, vê o que faz sentido para você, que ações fazem sentido, eu estar com quem eu quero estar, para onde eu quero me dirigir. Então tudo isso faz com que eu tenha o comando da minha vida de volta, né? Que eu vá ser a comandante da minha própria nave, né? E dentro disso eu vou de fato começar a caminhar com as minhas próprias pernas, né? E buscar, mas isso vai ter um preço, como a gente estava falando também, tudo tem um ônus e tem um bônus, né? Porque a autorresponsabilidade te traz, às vezes, algumas questões de culpa, algumas questões de você é julgado, você muitas vezes é mal interpretado, as pessoas, você era a boazinha, como a nossa colega falou, e aí de repente você toma conta da sua própria vida, você já não é mais tão boazinha, então não sei mais se eu gosto tanto de você. E isso é muito dolorido e nem todo mundo tem suporte para pagar o preço disso. Né? Lidar com a rejeição é muito difícil. Você falou em autoconhecimento, mas não é muito fácil se conhecer realmente no mundo com tanta distração, onde existe uma indústria criada para dizer como você deve ser. Como é que você se silencia para se conhecer realmente? Eu brinco muito, eu falo, sabe aquela pergunta do supermercado? O que faz você feliz? Responda ela de verdade para você, sabe? Você olha no espelho, eu falo que ninguém acorda de manhã e fala, olha, hoje eu vou ser aquele filho da mãe. Duvido que alguém acorda de manhã e fala assim, olha, eu quero sair na rua e quero que todo mundo me odeie hoje. Olha, hoje eu vou ser má. Sabe aquela personagem de novela? Ninguém é assim, gente. Vamos falar a verdade? Ninguém acorda de manhã e fala, olha, eu quero ser um grandíssimo, né, ordinário. Eu acho que ninguém faz isso. A gente erra querendo acertar. Sim. Eu acho que isso é da natureza humana. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa autoindulgência, esse perdão por si próprio. E aí, pra gente se conhecer melhor, é caminhar nesse caminho mesmo do o que me faz feliz de verdade. E muitas vezes... O que faz eu sorrir, né, gratuitamente. Claro, e muitas vezes, né, Gisele, dentro disso que até a própria Mônica está falando, você vai precisar do apoio, às vezes, de um profissional. Com certeza. Né? Sozinho, muitas vezes, é difícil. Né? Eu olho, eu leio tanta coisa, eu vejo, hoje é um acúmulo de informação, né? Eu clicar no Google que aparece um monte de coisa, mas o que realmente me faz feliz, como ela disse. Então, o apoio de um profissional, tanto um psicólogo ou um coach, eu acho que isso é fundamental também nesse direcionamento. Como eu posso ser uma pessoa melhor?
Eu acho que na hora que você olha para o espelho, então, ao invés de falar, olha, eu vou sair na rua e vou ser bem, né, malvado, olha para o espelho e fala, como eu posso ser uma pessoa melhor hoje? Eu acho que tem coisas boas aí disponível à nossa mão. Às vezes, naquele momento, eu não consigo ainda procurar um profissional. Eu acho que quando a gente está num programa, acho que a grande questão de passar para o pessoal que está nos assistindo é, eu não consigo procurar ajuda agora. Então, procure boas coisas para ler. As redes aí tem boas coisas para a gente ler também. Assistir um programa como hoje, vai lá, compartilha, marca o seu amigo, manda para ele pelos aplicativos, que é uma boa palavra. Busca ouvir coisas boas, falar coisas boas, estar com pessoas boas e procurar ser sempre uma pessoa melhor. O que eu fiz hoje que não foi legal e amanhã eu posso fazer melhor do que eu fiz hoje. Se hoje eu não fui uma esposa tão legal, uma mãe tão legal, uma filha tão legal, o que eu posso fazer amanhã para ser uma pessoa um pouco melhor? Acho que é um exercício diário. É um amadurecimento e uma evolução, né? Para se questionar. Porque não é todo mundo que percebe, mas que a gente brincou e falou, ninguém acorda pensando, hoje eu vou atormentar a vida de todo mundo, né? A gente acredita que a pessoa não está fazendo de propósito, mas ter esse autoconhecimento, essa evolução para no final do dia avaliar e falar assim, nossa, acho que eu peguei pesado, não é por aí, né? Vamos tentar melhorar, vamos tentar mudar uma coisa ou outra. Precisa de evolução, né? Não é qualquer um que consegue ver esses defeitos. A gente falou, procurar dói. E aí, às vezes, a pessoa também não quer isso. Ela prefere... Será que também é um escudo? O que é isso? Eu acho que, assim, é meio que um exercício diário, né? Eu acho que tem... Lógico, a gente fala, toda unanimidade é burra. Mas ela não é tão burra assim, né? Se tá todo mundo brigando com você, né? Tem gente brigando no teu trabalho, na tua casa, no teu serviço, não sei onde. Todo lugar que você vai se arruma encrenca. Bom, será que tá todo mundo errado ou o problema tá em você? A gente pode usar um pouquinho, né, essa avaliação. Sim, mas né? eu concordo que tem que o amadurecimento ele vem aos poucos. Um exercício diário isso, mesmo, né? E que a gente, para mudar isso e para tomar a posse de novo da sua vida nas suas mãos, que você, como você falou, talvez então eu não possa procurar um profissional, mas que então eu vá fazendo pequenas coisas todos os dias. São exercícios diários Isso, mesmo, né? Eu vá devagarzinho, um passo após o outro. Tem gente que precisa de estratégias diferentes, tem gente que precisa de um tempo maior, cada um no seu tempo, na verdade, né? Tem isso, eu acho, do amadurecimento. Eu vejo bem essa questão. A Rosângela, que tinha comentado que ela era boazinha, ela colocou aqui, dá para entender que realmente talvez não era o foco dela. Depois de fazer terapia, que tanto resultava, vi que vivia frustrada e hoje busco o que eu quero. Aí, enquanto vocês estavam falando das redes sociais, ela comentou assim, todos têm que ter um corpo malhado, usar roupa de marca, e depois ela finalizou dizendo o quanto ela acha importante buscar um profissional para poder orientar, para poder estar ajudando. Aproveitando, vamos dar um oi para a Ângela Santos, que acabou de curtir aqui e falar um oi pra gente. E então, no fim, a forma de buscar essa força dentro de nós seria realmente no dia a dia, para ficar mais confiante, para ficar mais feliz. É uma autoavaliação mesmo que a gente precisa fazer? O primeiro passo é esse, né? É a autoavaliação, é um exercício diário, não é fácil, a gente vai progredir, mas vai regredir. Também temos que ter essa paciência, né? Claro. Em qualquer processo, né? Um processo de coaching, um processo terapêutico, a gente vai ter progressos e vai ter retrocessos. E também aprender a lidar com o retrocesso, faz parte da vida, né? A gente falava sobre os efeitos negativos de você assumir o controle da sua vida. A boazinha, de repente, é ruim porque parou de atender os objetivos dos outros. Como é que a gente faz para lutar com isso, gente? Como amenizar essa carga toda que vem a partir do momento que você decide mudar? Eu penso que por isso que você tem que começar devagar. Você tem que começar aos poucos, né? Porque a carga negativa vai vir, então você tem que estar se preparando. Porque aquela questão, quando você vai do 8 para o 80, muitas vezes você não suporta essa mudança, né? E não suporta pagar o preço de uma vez, né? Então que você vá pagando o preço
fatiado, você vai pagando o preço de acordo com o que o seu braço vai alcançando, sabe? Mas acho que também ninguém consegue mudar de uma vez. Hoje eu vou mudar, vou Então, derrubar tudo. Mas existem aí já é propostas meu dia. assim, mas já assim, eu já não quero entrar nesse aspecto. Que aí você não eu vai- não acredito nisso, eu acredito em mudança sustentável, mudança construída, com base em alinhamento de valores, de crenças de quem você é, o que você deseja ser, que é um caminho mais longo e que, como eu já disse e repito aqui, cada um vai ter o seu tempo, né? Não adianta eu querer apressar o seu ou diminuir a sua velocidade, né? Cada um tem o seu time, a gente tem que respeitar isso. E o diálogo, né, Gi? Uma comunicação honesta, franca, com aquelas pessoas que estão envolvidas. Afinal, você que está mudando. Então, quando você muda, né, você pode comunicar, falar, olha, eu sei que está um pouquinho difícil para você agora, mas olha, eu estou precisando fazer essa mudança na minha vida. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Olha como é que você fala a coisa de uma maneira tão carinhosa, Mais leve, tão, né? tão mais leve. Eu entendo que está difícil para você. Olha, não é que você fala isso para a pessoa, olha, eu entendo que está difícil que eu comecei a estudar agora e eu tenho que ficar a noite fora, todas as noites. Por exemplo, a pessoa foi fazer uma faculdade. Resolveu fazer uma faculdade, já mais velha, com os filhos, o marido, mudou toda a rotina da casa. Comigo, olha, eu sei que está difícil, eu entendo a sua dificuldade, né, mas é uma mudança que eu preciso fazer. Então a gente também tem esse movimento de, né, tá, eu quero que sejam empáticos comigo, que entendam a minha mudança, mas eu também preciso entender que para o outro a minha mudança é desconfortável. Então é sempre esse diálogo, essa comunicação franca e afetuosa. Nós seres humanos temos uma coisa muito bonita, né, que é o amor. Eu acho que tudo que a gente coloca um pouquinho de amor funciona. E essa mudança, sendo rápida, sendo devagar. gradativa, como que a pessoa começa a perceber os benefícios quando ela decide mudar? Ela decide ser o autor da própria vida. Quais são os benefícios diários que ela consegue colher com isso? Eu penso que ela já vai começar a se sentir mais satisfeita consigo mesma, sua autoconfiança vai começar a aumentar, ela vai conseguir se sentir uma pessoa menos frustrada, eu diria, porque quando você não é autor da sua própria vida, você tem muita frustração, angústia, vejo que leva a muitos casos de depressão, porque, né, a pessoa ela vai vivendo uma vida que não é aquilo, não sou eu, não era pra mim, eu tô aqui, mas não queria estar aqui, né? E aí, então, em contrapartida, quando eu assumo isso, não, toda a carga boa eu consigo começar a trazer para dentro do meu coração também. Eu acho que de maneira geral é essa qualidade de vida. De fato, a gente passa a ter uma vida própria. Porque se você está vivendo sempre em função do outro, você tem uma sensação de um esvaziamento, né? A sua vida se torna vazia e sem sentido. Quando você tem uma vida com um propósito maior, ela passa a fazer sentido. É aquela sensação de quando você deita na cama à noite e põe a cabeça no travesseiro, você fala, nossa, cheguei. Eu acho que é isso, eu acho que é aquela coisa que quando você pensa na sua criança interior, você fala, nossa, minha criança está feliz com o adulto que eu me tornei. Eu acho que é quando você encontra essa responsabilidade das suas atitudes, quando você assume a rédea de fato da sua vida, você se sente verdadeiramente, que a gente fala, né, a tal do empoderamento, é isso, a gente se sente empoderados. Acho que o verdadeiro poder vem disso. Eu vejo que ela falando a respeito das mulheres, né, as mulheres têm muito essa tendência de fazer, de acabar deixando se levar, vai vivendo a vida dos filhos, do marido, e quando ela acorda, cadê? Né? Então isso a gente precisa ficar bem atento, né? Para quê? Para não se perder e chegar lá na frente e olhar para trás e realmente ver que tá só um vazio, que ficou oco por dentro. Eu tenho uma cliente que me falou esses dias que eu achei uma coisa maravilhosa. Ela falou, o que eu mais te agradeço é por você ter me ajudado a começar a escolher o pedaço da minha pizza. Por quê? Porque a gente vai, olha isso, porque não é a gente vai para o restaurante com a família, vocês escolhem aí, a mulher vai se deixando, né? Cada um escolhe o seu e a mulher come o que ficou. Nunca soube o sabor que ela gostava. E exatamente, né? E aí eu falo, e olha o quanto isso de fato é importante, porque pelas pequenas coisas, né? Eu vou começando a me posicionar e as pessoas vão me olhar de uma outra forma, eu vou me sentir mais forte. Gente, ao comandar a própria vida, você não significa que você vai poder controlar os acontecimentos à sua volta, mas acho que isso muda a percepção desses acontecimentos. Isso vai te tornar uma pessoa mais feliz, a forma como você passa a observar.
Com certeza, né? Até porque quando você adquire o controle da sua própria vida, muitas vezes a pessoa confunde esse momento com você se tornar tirano. E não é isso, né? A pessoa que realmente tem o controle da sua própria vida, ela aprende a respeitar inclusive mais o outro, porque ela sabe respeitar a si mesma, né? Tem uma frase aí que já virou meio chavão, mas a gente só pode dar ao outro aquilo que a gente tem. Sim. Então como é que eu vou dar liberdade ao outro se eu não tenho liberdade comigo mesmo? O ser verdadeiramente livre e responsável e consciente de si no mundo, ele também preza isso no outro. Então ele nunca vai querer construir cadeias para o outro. É mais ou menos por aí o caminho. Vamos para a internet? Tem bastante comentário. O Evandro mandou assim, o Evandro Rodrigo. Penso que para sermos uma pessoa melhor, não devemos procurar ser o melhor, mas sim dar o melhor de nós mesmos, sem ter medo dos erros e fracassos. Na maioria das vezes, aprendemos mais com os fracassos do que com o sucesso. A Érica Souza está dizendo um oi para vocês. A Rosângela comentou mais uma vez aqui, que foi assim mesmo que ela fez. Olha quem mudou hoje, fui eu. Então ela foi atrás de ajuda. Ela disse que, por exemplo, ela chegou a dizer que ela não poderia mais ir na casa de algumas pessoas por causa de problema com álcool, então ela precisava se resolver primeiro. Então ela tomou essa iniciativa de também poder estar compartilhando com as pessoas essa mudança dela. A Regiane Rodrigues colocou aqui: boa tarde a todas, estou fazendo terapia com a ajuda de Deus e foi a melhor escolha. Vivia com depressão, estou me sentindo bem melhor, mais confiante, tem recaída sim, e isso nos faz querer mudar cada vez mais. E o mais importante, aprendemos a nos amar primeiro, nos cuidar para que possamos amar o próximo. É isso que ela colocou pra gente. Sim, muito legal. Legal que eles estão se identificando com o que vocês estão falando por aqui, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, uma verdade que tem que encarar é a sua situação atual e total responsabilidade sua, né? Porque a gente tem essa mania de colocar a culpa no outro, né? Nossa. Eu não tô feliz porque a culpa é do outro, eu não consigo fazer isso porque o outro não me ajuda, né? É o que você falou, eu não comi a pizza porque o outro já tinha pedido, né? E a gente não vai se reconhecendo nisso. E como que é, então, trazer essa responsabilidade, mudar para esse individual para poder sair do próprio buraco que a gente se colocou? Olha só, eu vejo que passa muito por essa questão de eu tomar posse do meu potencial mesmo, de eu olhar para dentro de mim e dizer que apesar do preço que eu vou pagar, né, os não são necessários, dizer não é muito necessário, apesar de nem sempre serem compreendidos. Né? E eu vejo que dentro dessa dinâmica toda de eu tomar posse da minha própria vida, de eu caminhar, ter as minhas escolhas, eu vou traçando um novo caminho e aí eu preciso então começar a entender, e justamente a parte do autoconhecimento me mostra o quê? Que o meu resultado de hoje ele é exatamente fruto do que eu vim plantando. É aquela história, não adianta eu plantar banana e querer colher chuchu, cenoura, né? Então o meu resultado hoje, ele é sim resultado do meu caminho, a minha construção, a minha semeadura, né? Eu posso dizer. E quando a pessoa realmente se percebe, se coloca dessa forma, ela se sente muito mais livre. Não sei se totalmente feliz, viu, Gi? Você falou alguma coisa a respeito da felicidade. Por quê? Porque tem um preço, né, que a gente já comentou, mas que se sente mais livre, mais autossuficiente, mais dona de si, com certeza. Infelizmente, muitas vezes, né, esse momento, Ju, vai vir de movimento de sofrimento mesmo, de dor. É verdade. Né? Hoje as pessoas evitam inclusive esses momentos, né? Diante lá de um sofrimento, ela vai lá correndo, já quer se medicar, ela quer anestesiar, ela não quer passar por essas vivências negativas. E são nessas vivências negativas que nós vamos ressignificar muita coisa. Então realmente, muitas vezes, infelizmente, nós vamos precisar sofrer. Ou até mesmo vivenciar as consequências daquela escolha errada, né? Ou daquela escolha equivocada, para depois novamente fazer uma escolha melhor, né? A gente só aprende caindo. Então, né, muitas vezes a gente vê hoje, principalmente no comportamento dos pais, né, um excesso de proteção com os filhos. Eles acabam não vivendo as consequências das suas escolhas. Por não viver as consequências da sua escolha, há uma grande dificuldade em assumir-se responsabilidades. Então, assim, escolhi errado, vou ter uma responsabilidade por aquilo, vai doer, vou pagar o preço, mas assim eu vou aprender a não fazer mais dessa maneira. Então a gente percebe que, na verdade, todos nós
né? Hoje vivemos aí muito em função de um prazer imediato, né? E não estamos muitas vezes dispostos a assumir esses riscos e esses caminhos, né? Que são muitas vezes dolorosos para atingir, né? Para a gente chegar lá no alto da montanha, a gente vai ter que escalar. E escalar vai machucar, vai ralar, vai cair, e faz parte do processo. Já que a gente está falando em ser feliz ou ser infeliz, muita gente tem consciência, assim, que não comanda a própria história, que a felicidade dela é delegada na mão do outro, mas ela prefere ficar nessa zona de conforto, dentro dessa caixinha que é mais confortável, é mais quentinho para as emoções. Esse processo é consciente ou ele é inconsciente de permanecer nessa zona de conforto? Pode ser as duas coisas, né? Ele pode ser um processo profundamente inconsciente, a pessoa não ter, né, noção do que ela está fazendo, mas muitas vezes ela, mesmo nesses processos mais inconscientes, alguma coisinha fica, sabe? Aquele grilinho, né? Aquela coisinha ali que te diz, olha, alguma coisa está dizendo que está errado, né? No fundo a gente sabe que não está funcionando muito bem, que está confortável, está quentinho, mas aquele quentinho não vai ser quentinho para sempre, né? Então acho que de alguma forma a pessoa sabe que aquilo não está funcional. Mas em alguns momentos, às vezes está ali no teu momento de conforto, é preciso também, né? Nem sempre a gente precisa também sair mudando tudo o tempo todo, né? A todo momento, né? Tudo tem seu tempo. Às vezes naquele momento eu preciso ficar um pouquinho ali no casulinho, mas para ganhar força e fôlego para depois romper, né? Ninguém pode ir lá e romper. A gente tem, né, a fábula famosa, né, da borboleta, né, que se a gente vai lá e rompe o casulo dela antes da hora, as asas dela não se abrem. Sim, verdade. Então tudo tem o seu tempo maturacional. Porque, por exemplo, dentro dessa caixinha, nós temos a tendência de fazer julgamentos, né, dentro do que? Dos nossos filtros, muitas vezes, né? Mas de repente a caixinha é o local que ela escolheu para viver. Então, para ela, como você falou, se isso for consciente, então é o que ela está escolhendo para ela, apesar dos riscos, apesar dos problemas, das dificuldades que ela vai ter também vivendo no casulo, né? Ou o dia que aquela caixinha da zona de conforto acabar. Mas na experiência que eu tenho, realmente tudo que realmente é melhor do que o que você tem hoje, ou está fora da sua zona de conforto. Para você ser uma pessoa melhor, você tem que sair pelo menos um pouquinho, né? Não digo que precisa expandir demais para você não se perder, mas pelo menos um pouquinho você tem que abrir, né? E ir expandindo a sua zona de conforto para que você vá melhorando enquanto ser humano. Se você não fizer isso, vai ser mais ou menos como aquela música Epitáfio, no fim da sua vida, lá na frente, você vai falar... Nada fez sentido, né? Isso, devia ter amado mais, aceitado mais, ter visto o sol nascer. As pessoas não fazem por medo de uma série de coisas e o arrependimento bate lá, mas é tarde já, né? Vai bater a sua porta em algum momento, né? O preço vem. E sabe uma coisa que eu lembrei agora, a gente falando, né? Que, por exemplo, essa questão da responsabilidade da gente não assumir, às vezes ela vem bem de pequeno. É aquela questão quando às vezes a criança vai, por exemplo, tropeça na mesa e a mãe, ao invés de falar, filho, tome cuidado com a mesa, desvie da mesa para a próxima vez, a mãe vai lá e bate na mesa e fala, mesa feia. Mesa feia, a culpa é sua. Ou ainda pior, tira a mesa, né? Isso, a culpa é da mesa. Que hoje em dia, né, a mãe vai lá e ainda vende a mesa. Não tem mais mesa nessa casa, né? Boa. Né? Então a gente aprende isso, olha só, né? Tem a idade. Né? E aí como é que isso sai? Como é que eu ressignifico isso? Como é que, né, às vezes realmente só com um pouco de dor ou bastante dor, né? O excesso de proteção nos torna inseguros. Muitas vezes a gente imagina que protegê-lo vai deixá-lo seguro, mas o excesso de proteção nos cria extremamente inseguro, né? Porque cria um cristal, né? O primeiro passinho, né, que a criança deu, ela precisou se arriscar, né? E o risco era muito grande. E a gente vê sempre aquela expressão de satisfação quando ela consegue dar aqueles primeiros passinhos, né? Então a nossa satisfação em conseguir caminhar sozinho, né, vem desde lá do primeiro passo. Então a vida toda, né, esse caminhar vai se fazer caminhando. A gente vai ter que viver para aprender mesmo, né? E essa tomada de rédea, para uns vai se dar mais cedo, para outros mais tarde. Mas eu acho que todo mundo em algum momento vai tomar essa consciência. Nós falamos de encontrar culpados. E quando eu sou a vítima? Sou a vítima do universo.
A vida me fez de vítima. Não tive oportunidades para nada, né? Como que essas pessoas lidam com isso a ponto de conseguir dar a volta por cima? Quando você já entra nessa bolha do vitimismo? Nossa, é realmente uma bolha. E eu vejo assim que para ela tem que ter um clique. Muitas vezes alguma coisa acontecer para que ela perceba que ela não é a vítima do mundo, mas dificilmente isso acontece sozinha. Verdade. Hoje a gente falou de Sartre, né? Sartre também tem uma frase famosa que todo mundo usa muito, que a questão não é o que fizeram com a gente, mas o que a gente faz com o que fizeram da gente. Isso mesmo. Eu acho que vítima, todo mundo já foi em alguma situação. Né? Gente, de verdade, pensa aí, em que situação da sua vida, em algum momento que você não tenha sido vítima de algo? Considera a sociedade que a gente vive hoje. Todo mundo já foi vítima de alguma coisa, vítima de um relacionamento ruim, de um relacionamento abusivo, de um pai difícil, um pai severo, uma mãe que talvez não foi tão presente quanto poderia. Todo mundo já foi vítima de alguma coisa, né? Então acho que é difícil mesmo. E assim, quando você se coloca mais vítima que o outro, na verdade você está se enxergando mais que o outro. Você não está conseguindo olhar o outro, você está olhando só para você. Porque se você olhar para o outro, para a pessoa que está do seu lado, ela também vai ter uma história difícil. E tem um monte de gente com história difícil. Né? Eu acho que às vezes você está pondo luz no lugar errado. Né? É onde você bota o teu foco. Então acho que a pessoa que ela é a vítima do mundo, às vezes ela está pondo foco nas coisas que ela conquistou, ela está botando foco nas coisas que ela perdeu. Ela está olhando muito mais para o que falta do que para o que tem. Eu acho que talvez copo meio vazio do que pro copo meio cheio. Pois, gente, ser vítima, você disse que todo mundo em maior ou menor grau um dia foi, mas existem aquelas pessoas que se fazem de vítimas. As coitadinhas, porque elas confundem que se eu for a vítima, eu vou chamar atenção para vocês e vocês vão ficar, olha, coitadinha da Gisele, vão me dar atenção. Elas confundem atenção com amor, não é? É a questão do foco mesmo, né? Ela tá olhando mais, tá vendo, para o que aconteceu de ruim do que de bom, porque realmente desde pequenininhos, né? Quando a gente fica doentinho, o que acontece? A gente tem a comidinha especial, né? A mamãe, o cuidador vai lá e fala assim, olha, eu vou fazer aquela comidinha porque o fulano não tá comendo. Então a gente já aprendeu lá desde muito pequenininho que é bom ficar doente. Olha só que, né, o que a nossa mente provoca. E se torna um padrão, né? É um padrão que a gente vai repetindo. E por isso que eu falei que às vezes precisa de um acontecimento externo ou uma dor muito forte para que esse padrão se rompa de alguma forma e eu vejo uma possibilidade de parar de fazer e parar de me comportar daquela forma. E se todos estão se afastando de mim, porque a vítima, né, do mundo, ela acaba afastando a família, afastando as pessoas que ela ama. Né? Você fica chata. Se tá todo mundo te afastando, todo mundo faz churrasco, sai festa e você não é convidado, bem, olha que, né, o mundo não é mal, vamos lá, né? Talvez você seja chato. Começa a prestar atenção. As pessoas ainda têm o seu telefone. Né? Isso, será, WhatsApp. Né? Será que é você que não manda... Você tá naquele grupo menos um? Né? Você não tá mandando oi pra ninguém, quer que as pessoas te mandam oi? Bem, vamos lá, né? Vamos mudar um pouquinho o teu comportamento, né? Meninas, nosso bate-papo tá uma delícia, mas infelizmente o nosso tempo, ele chegou ao fim. Pena. Foi a gente ótimo. quer agradecer muito a presença da Regiane, da Mônica, da Ju, de vocês, principalmente que estão aí em casa. Eu que agradeço. Na sexta-feira da semana que vem nós vamos estar aqui com você novamente. Se você tiver alguma sugestão de algum tema que você queira ouvir aí na sua casa, manda pra gente. Até mais.